Pois muito bem, então, olá a todos, dando continuidade aos estudos, né? Vamos explicar o que aconteceu após a morte de Jesus, né? Então, logo após ele ter sido colocado lá no sepulcro, né? Várias questões espirituais ocorreram, né? Então, falando mais agora sobre a ressurreição. O ajustador personalizado de Jesus, estando no comando pessoal das hostes celestes, então, reunidas em Urântia naquela vigília ansiosa, disse essas palavras a todos: o que vós estáis presenciando é o trânsito mortal de Jesus de Nazaré, da vida na carne para a vida na morôncia. O trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que me separei da sua personalidade e tornei o vosso diretor temporário. Vosso Criador Pai escolheu passar pela experiência inteira das suas criaturas mortais, desde o nascimento nos mundos materiais, da morte natural e da ressurreição da morôncia até o status de uma existência espiritual verdadeira. Então veja aqui, a gente falando de novo essa questão moroncial, que foi explicado lá no começo, né? Que é também um tipo de essência humana, né? Que não é nem espiritual e nem física, está no meio termo ali, né? Quando ouviram o ajustador personalizado dizendo isso, todos eles assumiram uma atitude de expectativa ansiosa, desde Gabriel até o mais humilde querubim. Eles viram o corpo mortal de Jesus no sepulcro, detectaram evidências de atividade do seu amado soberano no universo, e não compreendendo tais fenômenos, esperaram pacientemente pelo que sobreviria. O trânsito moroncial. Às 2h45 do domingo de manhã, a comissão de encarnação do paraíso, formada por 7 personalidades não identificadas do paraíso, chegou ao local e imediatamente desmembrou-se em torno do sepulcro. Às 2h50, vibrações intensas de atividades materiais e moronciais combinadas começaram a emanar do novo sepulcro de José, e às 3h02 dessa manhã de domingo, 9 de abril do ano 30 depois de Cristo, a forma moroncial ressuscitada e a personalidade de Jesus de Nazaré saía do sepulcro. Depois de ressuscitado, Jesus emergiu do sepulcro. O corpo de carne no qual ele tinha vivido e trabalhado na terra por quase 36 anos ainda jazia lá no nicho envolto do lençol de linho, como fora colocado. Então veja o que descobrimos aqui. Além dessa questão moroncial, que foi a qual Jesus caminhava e se comunicava com os apóstolos, também temos a questão aí de data, né? Então Jesus viveu por quase 36 anos e não 33. Olha só. A humanidade é lenta para perceber que em tudo que é pessoal, a matéria é o esqueleto da morôncia e que ambos são uma sombra refletida da realidade espiritual que perdura. Quanto tempo haverá de passar até que vós considereis o tempo como a imagem em movimento da eternidade e o espaço como uma sombra fugaz da realidade do paraíso? Até onde pudemos julgar, nenhuma criatura deste universo, nem personalidade alguma de outro universo, nada teve a ver com essa ressurreição moroncial de Jesus. Na sexta-feira, ele entregou sua vida como um mortal desse reino. No domingo de manhã, ele retomou-a de novo como um ser moroncial do sistema de Satânia em Norlantiadec. Esclareçamos definitivamente o conceito da ressurreição de Jesus fazendo as seguintes afirmações. Primeiro, o seu corpo material ou físico não é uma parte da personalidade ressuscitada.
Quando Jesus saiu do sepulcro, o seu corpo de carne permaneceu intacto no sepulcro. Ele emergiu da tumba sem mover as pedras diante da entrada e sem romper os selos de Pilatos. Segundo, ele não emergiu do sepulcro como um espírito, nem como Micael de Nébadon. Ele não apareceu na forma do soberano Criador, tal como fora antes da sua encarnação, à semelhança da carne mortal e urântia. Terceiro, ele saiu do sepulcro de José na forma semelhante das personalidades moronciais daqueles que, como os seres moronciais ascendentes ressuscitados, emergem nas salas de ressurreição do primeiro mundo das mansões desse sistema local de Satânia. O primeiro ato de Jesus, depois de levantar do sepulcro, foi o de saudar Gabriel e o instruí-lo a continuar na função de executivo dos assuntos do universo, entregue a Emmanuel, e então solicitou aos dirigentes dos Melquisedeques que transmitissem a sua saudação fraternal a Emmanuel. Pediu ao Altíssimo de Endentia pela autorização dos anciões dos dias para o seu trânsito mortal e voltando-se para os grupos moronciais, os 7 mundos das mansões, aqui reunidos para saudar e dar boas-vindas ao seu Criador. E Jesus disse: tendo terminado a minha vida na carne, permanecerei aqui por um breve período na forma transitória para que eu possa conhecer melhor e mais completamente a vida das minhas criaturas ascendentes e para que em seguida eu revele a vontade do meu Pai no paraíso. Jesus começava agora os contatos de nível moroncial, sendo apresentado como criatura aos requisitos da vida que ele tinha escolhido viver por um curto tempo em Urântia. Essa iniciação ao mundo moroncial, por vezes, se atrasou pelo seu desejo de se comunicar com seus companheiros na carne. O corpo material de Jesus. Enquanto Jesus ressuscitado se confraternizava com as personalidades moronciais reunidas, o dirigente dos arcanjos dirigiu-se a Gabriel e pediu-lhe o corpo mortal de Jesus. Gostaríamos de ter os seus restos mortais sob nossa custódia para dissolução imediata. As hostes celestes queriam ser poupadas de ver a demorada degradação do corpo mortal de seu amado mestre, e após Gabriel conferenciar com outras ordens celestes, foi dada a permissão para que ele dispusesse dos restos físicos de Jesus como julgasse conveniente. E assim, um grupo de hostes celestes, junto com seres intermediários de Urântia, foram formados para a missão. Esse corpo era de ordem puramente material, era físico e real, e não poderia ser removido do sepulcro como havia sido removida a forma moroncial. Assim, foi designado às criaturas secundárias de Urântia que rolassem as pedras, afastando-as da entrada da tumba. Quando os guardas judeus e os soldados romanos viram a imensa pedra rolando sozinha da entrada da tumba, aparentemente por si mesma, eles foram tomados pelo medo e pelo pânico e correram, abandonando depressa o local. A crença cristã na ressurreição de Jesus tem sido baseada no fato do sepulcro vazio. Foi real e verdadeiramente um fato que o sepulcro estivesse vazio, mas esta não é a verdade da ressurreição. O sepulcro estava vazio não porque o corpo havia se recuperado ou ressuscitado, mas porque as hostes celestes tiveram seu pedido concedido, o pedido de dar a ele uma dissolução especial e única, sem a intervenção da demora temporal. Os restos mortais de Jesus passaram pelo mesmo processo natural de desintegração comum a todos os corpos humanos, exceto pelo ponto de vista do tempo acelerado. A ressurreição dispensacional. Gabriel convocou os arcanjos e preparou-se para inaugurar a ressurreição geral de terminação da dispensação adâmica em Urântia. E assim Micael disse:
Do mesmo modo que o meu Pai tem vida em si próprio, ele a deu ao Filho para que tivesse vida em si próprio. Embora eu não tenha ainda reassumido plenamente o exercício da jurisdição do universo, essa limitação autoimposta de nenhum modo restringe o outorgamento da vida aos meus filhos adormecidos, que tenha, pois, início chamado lista de ressurreição do planeta. O circuito dos arcanjos, então, operou pela primeira vez a partir de Urântia. O que quer dizer isso? Quer dizer que até a ressurreição de Jesus, todos os seres viventes de Urântia, desde o início da vida, todas essas pessoas que viveram e morreram, elas ficavam adormecidas. Elas não estavam no seu processo de evolução espiritual. Elas estavam simplesmente no limbo, simplesmente dormindo. Então, a partir do momento que Jesus assumiu de fato o seu trono como o representante do Pai, né, e o príncipe planetário, então ele pediu que o circuito dos arcanjos operassem pela primeira vez a partir de Urântia, dando o encaminhamento de todas as almas, cada um para o seu local de destino, de acordo com o merecimento, né, de cada um. Então foi uma força-tarefa enorme. Gabriel e a hoste de arcanjos transportaram-se ao local de polaridade espiritual do planeta, e quando Gabriel deu o sinal, foi transmitida ao primeiro mundo das mansões do sistema a voz de Gabriel dizendo: por mandato de Micael. Então vejam vocês, meus amigos, a grandeza da ressurreição de Jesus, né? Não era apenas uma questão da auto-outorga dele de uma missão pessoal, mas também era a questão de encaminhar todas as almas de Urântias, né, que estavam adormecidas. A questão é muito maior do que nós imaginávamos, né? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.